Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da Betel. E nesse primeiro trimestre de 2025 estaremos falando sobre o movimento pentecostal. Falaremos da chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, vamos abordar desde a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecoste, que é o início de uma transformação para a vida do crente. Falaremos também do como o Espírito nos chama à santidade. Trataremos também da reforma protestante na lição 3. Na lição 4, abordaremos o puritanismo. Na lição 5, o pietismo. 6, falaremos do movimento wesleyano. Na 7, abordaremos o movimento de santidade. Na lição 8, nós vamos tratar do grande avivamento da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, e como isso veio afetar, na lição 9, um movimento pentecostal no Brasil. Lição 10, abordaremos os movimentos pentecostais e neopentecostais. Na lição de número 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Na 12, trataremos do movimento pentecostal. E na 13, a necessidade de avivamento. Vamos então abordar lição 1 de 5 de janeiro de 2025, a descida do Espírito Santo e o início de uma transformação na vida do crente. Então, abordemos então acerca da descida do Espírito Santo. Texto áureo é o texto clássico de Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. A verdade prática é que até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a sua missão que Jesus lhe entregou. A igreja começou debaixo do poder do Espírito Santo e ela vai continuar até a volta de Cristo. Vamos ao texto de referência, Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ao esboço dessa lição. Nós aqui iremos tratar a introdução da nossa lição, falando do movimento pentecostal, começando com Atos capítulo 2. Depois trataremos da promessa que se cumpriu, que era a promessa do Pai, referida por Jesus. No ponto 2, abordaremos o poder do Espírito Santo. E no ponto 3, a autoridade do Espírito Santo. E finalmente concluiremos a lição. Vamos à introdução. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, temos a promessa do derramamento do Espírito Santo, que se deu no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, e que se cumpriu dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. Nesse mesmo dia, Pedro pregou um sermão e 3.000 almas se agregaram à igreja, ou quase 3.000, que o texto diz quase. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes, os apóstolos, os levou a anunciar a salvação até os confins da terra.
Nós vemos como no livro de Atos, o evangelho vai de Jerusalém até Roma, no capítulo 28, considerado confins da terra, independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que eles enfrentaram. Eles levaram o evangelho. A promessa que se cumpriu. Deus falou que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Inclusive, Pedro menciona a profecia de Joel em seu sermão em Atos 2, Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, Atos 2, verso 17. Essa promessa se cumpre capacitando o crente a ser uma testemunha de Jesus, conforme Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos à promessa no Antigo Testamento. Embora o Espírito Santo estivesse em atividade, e vemos o Espírito em atividade em todo o Antigo Testamento, começando em Gênesis 1, verso 2, na criação, Gênesis 11, quando confunde as línguas, não é? Êxodo, capítulo 31, na construção do tabernáculo, Números, capítulo 11, enfim, todo o Antigo Testamento, os Salmos inspirados, Ezequiel, os profetas profetizaram pelo Espírito Santo, mas o Senhor promete que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, verso 28 e 29. Além de Joel, outros profetas também falaram da vinda do Espírito, como Isaías, no capítulo 44, Ezequiel 39, Zacarias 12, 10. Então o Espírito, vemos que ele atua desde a criação até a vida presente da igreja. Temos aí a atividade do Espírito Santo atuando em toda a igreja de Cristo Jesus, até os dias de hoje. Falemos agora da vinda do Consolador. Jesus advertiu os discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus, da vinda do Espírito Santo. Quando Jesus diz que iria partir, vemos no texto de João, conhecido como Sermão da Despedida de Jesus, em João capítulo 14 ao 16, aonde Jesus trata sobre que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que enviaria um outro Consolador. Aqui, até o Senhor Jesus se refere a esse Espírito como Paracletos, no grego, que é outro Consolador. E alguém, esse outro, no grego original, significa outro da mesma substância, com a mesma qualidade, com a mesma glória e majestade do Senhor Jesus. Podemos então dizer que era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do Pai, para que o Espírito Santo viesse até. Diz que o Espírito procede do Pai e do Filho, e com isso, ou procede do Pai pela intercessão do Filho. Com isso, Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao ministério da revelação, que foi revelado e levado aos discípulos para assimilarem os conhecimentos. Além disso, o Espírito guiaria eles em toda a verdade. Falemos agora do Espírito Santo no Pentecostes. A festa do Pentecostes era conhecida como a festa das semanas, ou a festa da cega. Êxodo capítulo 23, verso 16, Deuteronômio 16, 16. Era a segunda das três principais festas dos judeus. A Páscoa, também chamada de Pães Asmos, a festa das semanas, que é o Pentecoste, e a festa dos tabernáculos. Deuteronômio 16, 16 menciona que todo varão deveria estar diante de Deus nessas três festas no ano.
Essa festa recebeu o nome para ser celebrada 50 dias após a Páscoa, Levítico 23, verso 16, no dia de Pentecoste. Aproximadamente 120 crentes estavam orando no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo, Atos 2, 1 ao 13. Todos ali foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, como o Senhor Jesus havia assegurado a eles, tanto em Lucas 24, 49, que ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e também Atos 1, 5, referindo-se à promessa do Pai. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados a proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Aqui revela que os seus discípulos ocorre um aspecto importante, perfeito no plano de Deus, com a vinda desse outro Consolador após a vinda do Espírito Santo. Falemos agora do poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino da salvação, o chamado de Deus ao arrependimento, à fé em Cristo, para o perdão de pecados. O Espírito Santo, ele aumenta a abrangência da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental e muitos eram salvos. Atos 2:47 diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar. Jesus também havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. A pessoa só pode vir à conversão por ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus também revelou que a igreja precisava ser revestida desse poder para anunciar o arrependimento e o perdão de pecados em toda a terra. Sendo assim, ainda hoje é válido isso. Dependemos do revestimento do poder para prosseguir anunciando o Evangelho de Cristo. Falemos do ponto 2.2. O Espírito Santo nos tira da nossa zona de conforto. O Espírito Santo, quando ele habita no crente, fazendo com que ele saia da sua área de conforto e ele possa crescer na fé. Os crentes da igreja primitiva permaneceram fiéis e anunciavam a palavra por onde ia. Atos 8, verso 4. Foram revestidos de poder pelo Espírito que os capacitou a levar adiante o plano redentor de Deus. Após o recebimento do Espírito Santo, os apóstolos de Cristo saíram a pregar a palavra de Deus com ousadia. E através desse dia, quase 3.000 almas, depois de uma cura de um paralítico à porta do templo, quase mais 5.000 almas foram agregadas e assim a igreja crescia no poder, pela ação do Espírito Santo, realizando milagres, operando maravilhas, dando sabedoria, enchendo eles de poder. Vemos isso na vida de Estevão, na vida de Felipe, que também eram diáconos e saíram proclamando. Então o Espírito Santo, ele age na vida do pecador. Essa ação do Espírito, ela é abrangente, ela é profunda. Embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquele que leva, opera o novo nascimento e concede a nova vida na sua carta a Tito, capítulo 3, verso de número 5, onde lemos: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, o Espírito age na vida do pecador. Ele nos regenera, ele nos renova, é tudo ação do Espírito em nós. E Jesus ressaltou que o Espírito dá testemunho
no mundo acerca dele. João capítulo 15, verso 26. Portanto, o Espírito age poderosamente na evangelização em todo o mundo. Vemos isso. Falemos ainda da autoridade do Espírito Santo. Então, já abordamos aqui a promessa, né, do Espírito, o enchimento do Espírito, tratamos do poder do Espírito, no ponto 2, e agora no 3 abordaremos a autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo um revestimento de poder, conforme vimos no ponto 2, e ele, através desse revestimento, nos auxilia para vencer as adversidades e capacita-nos também a testemunhar. O Espírito Santo, ao nos revestir de poder, ele nos dá também autoridade. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que é oferecida por Deus por revestimento de poder, bem como os primeiros discípulos, hoje temos a mesma necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Precisa dessa virtude para testemunhar, porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não de capacidade humana. Não é por força, nem por violência, já dizia Zacarias, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O profeta falou em nome do Senhor em Zacarias 4, verso 6. O ponto 2, o Espírito Santo também nos encoraja. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus, porque ele nos capacita a anunciar a palavra. Perdão. Ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Atos 4, versículo de número 31. Leiamos essa passagem aqui, Atos 4, 31, que foi um segundo revestimento de poder depois do dia de Pentecostes, depois que eles oraram. Diz aqui, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa ousadia para anunciar a palavra de Deus vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem da oração. Então é orar, pedir, vem o poder, e aí nós com ousadia anunciamos. E a prosseguir a jornada cristã, que vai nos enfrentar as adversidades e vencer as tentações. Essa capacitação do Espírito Santo, se não fosse ela, nós não poderíamos realizar a obra de Deus. Nós não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Mateus 28, 19, 20, Marcos 16, verso 15, ide e pregai, mas que a gente prega, mas quem convence é o Espírito Santo. E somente quem está cheio do Espírito Santo é que obedece à voz de Deus. O Espírito Santo nos capacita a ter uma visão santa de Deus e viver uma vida santa e realizar a obra com eficácia, a obra do Senhor, e anunciar a palavra de Deus. É Ele, o Espírito Santo, que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. Se não fosse a capacitação do Espírito, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Vamos então à conclusão dessa lição. À luz da revelação nas Escrituras, é necessário perseverar em oração, andar em Espírito, ser cheio do Espírito, revestir-nos dele, para que nós possamos anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, nos devemos encher. Não é? Paulo diz, não vos embriagueis com vinho que a contém, mas enchei-vos do Espírito, e cultivar uma vida digna de membros da família de Deus, até que Jesus Cristo venha. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição, e nós vamos estar tratando de várias
lições com relação ao Espírito Santo. Na próxima semana, lição 2, nós abordaremos a permanente vigilância que devemos ter e o chamado à santidade e à preparação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.340 vídeos. É bastante pasta para aumentar o seu conhecimento bíblico. Nós temos um comentário de toda a Bíblia. Se você, ao entrar nas pastas, descer todas, são 246 pastas, você tem que descer todas elas, chegar lá na primeira pasta, lá embaixo, você vai encontrar um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, todo o Novo Testamento comentado, capítulo por capítulo, verso por verso. Também temos todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, comentado capítulo por capítulo, verso por verso. Então, acione o nosso canal, estude a palavra de Deus, cresça no conhecimento. Há também pastas com aulas da escola dominical, por exemplo, Daniel e Apocalipse, homilética, família cristã, liderança cristã. São tantas e tantas matérias para enriquecer o seu conhecimento teológico, estudar a Bíblia de forma sistemática, estudar, por exemplo, o Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Tudo você vai encontrar ali, os evangelhos, Daniel e Apocalipse, enfim, entre ali, estude. Há também pastas de viagem que nós fizemos, tanto ao Egito, como a Israel, como a Grécia, a Roma, para você crescer o seu conhecimento bíblico. Tudo que tem a ver com a Bíblia ali nós mostramos. Museu da Bíblia, a réplica da Arca de Noé. Então, entre no nosso canal, explore, estude, não é, a Bíblia, aproveite esse novo ano para se aprofundar mais no conhecimento bíblico e o nosso canal está aí para isso, para te ajudar. Então, se você estudar, se você se dedicar, vai chegar no final do ano, você vai saber um pouco mais das Escrituras do que talvez saiba hoje. Todos os dias aprendendo, todos os dias nos aperfeiçoando mais no conhecimento da santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue.